Salve, salve, galerinha da Aula Paraná, tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E não esqueçam, pessoal, de validar a presença de vocês no Classroom diariamente, tá? Então, você vai acessar o Classroom, abrir lá a atividade obrigatória, realizar as duas questõezinhas e, clicando em enviar, você valida a sua presença, tudo bem? E hoje eu trouxe aqui para vocês um pequeno texto para fazer uma introdução na aula de hoje. No final do texto, vamos tentar descobrir qual é o assunto da nossa aula. Vamos lá? Acompanhem comigo. O voo dos pterossauros. Os pterossauros, répteis voadores que não são dinossauros, no passado sempre eram figurados como animais planadores incapazes de voar. Até mesmo no chão, os cientistas achavam que sua locomoção era desajeitada, parecida com a dos morcegos. Estudos e trabalhos atuais apresentam os pterossauros como répteis voadores ativos e eficientes, como as aves modernas, por exemplo. Uma das evidências são as adaptações aerodinâmicas para o voo, como ossos ocos e cabeça longilínea, ou um corpo esguio. Outra evidência seria que os pterossauros provavelmente eram endotérmicos, com sangue quente, pelo motivo de certas espécies como o Pterodactylus e o Rhamphorhynchus. Eu não lembro como é que faz essa pronúncia aí, pessoal. Quem souber a pronúncia, pode fazer um áudio, colocar nas redes sociais e marcar a gente lá, tá? Do Jurássico Superior da Alemanha, possuírem pelos e fibras. A endotermia proporcionou a esses seres altas taxas metabólicas para alçar voo. Então, pessoal, o texto ele traz um pouquinho sobre as características do pterossauro, tá? Que não é dinossauro, tá? Justamente porque ele se divide dentro do grupo antes do surgimento desses grandes répteis, tá? Porém, ele tem uma característica bem interessante, que é a possibilidade de ser endotérmico, justamente por apresentar uma taxa metabólica maior para poder voar. E o que nós vamos acompanhar na aula de hoje? Acompanhe os nossos objetivos. Compreender a importância da endotermia para aves e mamíferos, características de aves e mamíferos e classificação de aves e mamíferos. Então, eu vou trazer para vocês uma revisão, uma retomada do conteúdo que nós já trabalhamos durante o trimestre, que foi aves e mamíferos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre endotermia, tá? Que é muito importante lembrar esse termo aí. Acompanhem comigo. Então, eu trouxe aqui um gráfico para vocês, tá? Mostrando a temperatura corporal, ou seja, a variação da temperatura corporal e a variação da temperatura do ambiente. Quando eu tenho aqui um animal ectotérmico, aqui no caso eu tenho um lagarto, a temperatura, ela acompanha, a temperatura corporal acompanha a temperatura do ambiente. Já quando eu tenho um animal endotérmico, nesse caso aqui um camundongo, a temperatura corporal ela vai permanecer constante, independente do ambiente onde esse ser vivo está, tá? Só que aqui nós temos um probleminha bem sério. Quando eu aumento, eu consigo manter essa temperatura, eu aumento a taxa metabólica. Então, eu preciso de mais recursos para poder sobreviver, maiores fontes de alimentação, tá? Prosseguindo. O primeiro grupo que nós vamos estar abordando aqui hoje são as aves, que são seres endotérmicos, vão apresentar bicos sem dentes, tá? Se eu pegar lá, por exemplo, Archaeopteryx, existem evidências de que esse ser apresentava bico e a presença de dentes também, tá? Outras características importantes é a presença de penas, que é muito importante para a adaptação ao voo. Vamos continuar acompanhando aqui? A oviparidade também é muito importante dentro desse grupo, justamente porque, a partir da oviparidade, ocorreu maior ocupação do ambiente terrestre, tá? Principalmente ovo com casca. Óbvio que a oviparidade ela antecede o grupo das aves. Os répteis já apresentavam isso. Só que foi importante também para uma adaptação ao voo, porque reduziu o peso das fêmeas durante o voo, deixar os ovos ali dentro do ambiente separado do corpo dela. Tudo bem? Vamos prosseguir. E o metabolismo elevado. O metabolismo elevado justamente por quê? Porque ele é um ser endotérmico. Então, vamos acompanhar aqui nesses slides as adaptações que essas aves tiveram ao voo. A primeira delas é a presença de ossos pneumáticos. Aqui eu estou mostrando para vocês um osso humano, a estrutura interna desse osso humano e a estrutura interna de um osso de ave. Notem, tá, que no osso da águia, representado ali no desenho, existem maiores espaços com preenchimento de ar dentro desses ossos, tá? Isso é importante porque é uma adaptação que esse ser vivo vai ter para o voo aí. Por isso que nós chamamos de ossos pneumáticos, tudo bem? Prosseguindo,
Nós temos também a presença da quilha ou carena. Esse osso aqui que está na região peitoral, tá? É só a gente olhar aqui nessa figurinha marcado de azul. Além disso, essa carena ou quilha, ela é importantíssima para a fixação dos músculos peitorais para o voo dessa ave. Tá? Então, aí está mais uma adaptação que esse ser vivo, que esse grupo teve ao voo. Óbvio, pessoal, que nem todas as aves vão apresentar carena. A gente vai ver daqui a pouquinho que é uma característica que vai separar as aves em dois grandes grupos. Além disso, os pinguins também vão apresentar carena, só que eles vão utilizar para o nado. Tá? Então, é uma adaptação para a natação aí também. Vamos prosseguindo? Acompanhe o slide comigo. Oviparidade com casca também é muito importante como ferramenta de adaptação para o voo. Vamos observar aqui também, dentro desses dois desenhos aqui, dessas duas figuras, que são a estrutura urogenital das aves aqui. Vocês conseguem perceber se existe presença de bexiga urinária? Qual que é a importância disso? Pessoal, a bexiga urinária, a ausência, na verdade, da bexiga urinária nas aves é importante porque reduz o peso corporal, permitindo também uma melhor adaptação ao voo. Tá? Então, se a gente observar nas figuras, não vai apresentar a bexiga urinária. Tudo bem? Prosseguindo aqui, nós vamos ter a classificação das aves. Nós vamos dividir as aves em dois grupos. E quais são esses dois grupos? As ratitas e as carinatas. Tá? Para a gente poder lembrar aqui, que a gente acabou de falar agora há pouco, as aves apresentam uma estrutura chamada de carena ou quilha, que é essencial para a fixação dos músculos de voo. Tá? E as carinatas vão apresentar um externo com quilha e as ratitas não apresentam um externo com quilha. Tá? Isso é importante, tudo bem? Quem são as ratitas? Avestruz, ema e o kiwi ou kiwi, algumas regiões vão chamar de kiwi. A gente às vezes confunde com a fruta, né? Mas é uma ave presente na Oceania. Tá? E nós temos as carinatas, as aves que vão apresentar a quilha. Notem que as carinatas elas estão relacionadas tanto ao voo quanto ao hábito de natação. Então, é uma estrutura muito importante que permite melhor movimentação muscular da ave. Tudo bem? Vamos prosseguindo com o nosso primeiro quiz. Acompanhe aqui comigo. As aves apresentam características específicas que definem o grupo como a presença de penas e bicos sem dentes. Uma das características essenciais para a adaptação ao voo foi: alternativa A, presença de bico; alternativa B, penas; alternativa C, viviparidade; e alternativa D, ossos pneumáticos. Já voltamos com a resposta. E então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz? Acompanhem lá o slide comigo. Ele está perguntando qual é a característica essencial de adaptação ao voo. Quem assinalou aqui que é a presença de ossos pneumáticos, acertou. Algumas pessoas podem ter assinalado ali penas, mas algumas aves vão apresentar penas e também não vão apresentar a questão do voo também. Agora a gente vai falar sobre um outro grupo de animais que também é endotérmico, que são os mamíferos. Acompanhem lá comigo. Tá? Então, eu tenho aqui o grupo dos mamíferos, que vão ser endotérmicos, como eu acabei de mencionar para vocês. Também eles vão apresentar pelos, glândulas mamárias e metabolismo elevado. Notem, metabolismo elevado sempre está associado à endotermia. E eu registrei aqui para vocês glândulas mamárias e endotérmicos como principal característica desse grupo. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, nós temos a onça, um golfinho e também temos uma ariranha. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui?
Os principais grupos de mamíferos, nós vamos trabalhar com 4 grupos. 3 deles ainda são sobreviventes e um desses grupos já foi extinto, tá? Que são o grupo dos Alotheria. Os Alotheria, como a gente pode acompanhar aqui no slide, eles eram pequenos, tá? E eles tinham essa dentição adaptada à raspagem, tá? Então, eles utilizavam uma raspagem para poder se alimentar. Já estão extintos, por isso o termo multituberculado, que significa dentes adaptados à raspagem. Tá? Esse grupo aqui ele ainda é muito discutível a classificação deles. Então, a gente pode encontrar algumas literaturas que apontam que existiu esse grupo Alotheria e outras literaturas que não. Um outro grupo que nós temos de mamíferos sobreviventes são os monotremados ou prototérios aqui, que são os ornitorrincos e as equídenas. É um grupo de mamíferos que a gente considera como ovíparos. Por que ovíparos? Eles botam ovos, pessoal. Além disso, a produção do leite pela glândula mamária é pela pele, já que esses seres vivos não vão apresentar mamilos como os demais grupos de mamíferos. Tudo bem? Continuando, nós vamos ter aqui também o grupo dos marsupiais, também chamados de metatérios, tá? Ou seja, eles são vivíparos, ou seja, eles já têm a formação do embrião no corpo da fêmea, porém, o que acontece aqui? Ele vai ter uma bolsa também chamada de marsúpio, onde vai ficar o embriãozinho, o feto ali, para terminar o desenvolvimento embrionário. Exemplos que nós temos, o coala, o canguru, e mais próximo de nossa realidade, o gambá. Tá? O gambá também é um marsupial. Prosseguindo, nós temos os eutérios, ou seja, os que vão apresentar placenta verdadeira. Tá? Quem são eles? A maior parte dos mamíferos. Né? Então, aqui eu coloquei leões, os chimpanzés e também tamanduá-bandeira como exemplo aqui. Tá? Então, os eutérios é o grupo de mamíferos que ocupa a maior parte do globo terrestre, justamente por essa adaptação de ter uma placenta, uma maior proteção para o embrião ali. Tá? Então, existe uma maior dependência, inclusive, desse embrião da mãe. Belezinha? Vamos prosseguir para o quiz. Acompanhem comigo. Mamíferos são animais endotérmicos com presença de pelos e glândulas mamárias. Os mamíferos podem ser classificados em Alotheria, extintos, Metatheria e Eutheria. Assinale um exemplo de Eutheria. Alternativa A, equídena. Alternativa B, ornitorrinco. Alternativa C, tigre. Ou alternativa D, multituberculata. Já voltamos com a resposta. Então, galerinha, já responderam ao nosso quiz? Quem assinalou aqui que um grupo de Eutheria é o tigre, acertou. Tá? Os demais vão ser ou Prototheria ou Alotheria. Então, agora eu trouxe para vocês, como a nossa penúltima aula aí do ano de biologia, uma retomada de conteúdo, eu trouxe uma música para vocês. Tá? A letra vai ficar aqui na tela para a gente poder acompanhar. E eu trouxe também um companheirinho, que é o meu violãozinho, estava largado lá no armário, mas achei legal trazer uma musiquinha para vocês. A música é Vamos Fugir do Skank, tá? E eu vou pedir que vocês acompanhem aí cantando com muita vontade, encham o diafragma de vocês, que é uma característica exclusiva dos mamíferos. Tudo bem? Vamos lá, então. Mamífero, enfim, eu vou estudar, baby. A classe tem sim glândulas para mamar, pelos endotermia, Eutéria que vai
placenta, placenta. Metatérios são mamíferos marsupiais. E vai botar, prototérios primitivos é que vão botar pra voar, pra voar. Os morcegos são mamíferos voadores, sim. Belezinha, pessoal? Então, um trechinho da música que a gente vai estar trabalhando aí, tá? Falando um pouquinho sobre os mamíferos. Agora, a gente vai acompanhar aqui, acompanha aqui comigo, no próximo slide eu vou mostrar um resumo da nossa música. Vamos lá? O que a gente trabalhou na música? Então, eu trouxe aqui um fluxograma, tá? Um organograma para a gente poder acompanhar. Então, eu vou ter aqui o grupo dos mamíferos, tá? Que eles vão ser caracterizados por presença de pelos, endotermia e glândulas mamárias. Além disso, é importante ressaltar que eles vão se dividir em 3 grupos vivos que nós temos na música. O grupo dos eutéria, que vai apresentar a placenta, os metatérios, que são os marsupiais, e também nós vamos ter os prototérios, que são mamíferos que botam ovos. Tudo bem? E agora a gente vai acompanhar o nosso quiz e o nosso exercício para a gente poder finalizar. Vamos lá? Então eu trouxe aqui para vocês o nosso terceiro quiz. Acompanhem comigo. Nós, seres humanos, somos mamíferos, pois apresentamos pelos, glândulas mamárias e somos endotérmicos. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro do útero materno com a presença de placenta, permitindo classificar a nossa espécie como alternativa A, metatéria, alternativa B, eutéria, alternativa C, alotéria ou alternativa D, prototéria. Já voltamos com a resposta para vocês. E então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz? Vamos analisar novamente a questão? Acompanhem comigo. Nós, seres humanos, somos mamíferos, pois apresentamos pelos, glândulas mamárias e somos endotérmicos. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro do útero materno com a presença de placenta, permitindo classificar a nossa espécie como. Se tem presença de placenta e o desenvolvimento do embrião acontece dentro do corpo da mãe, nós temos um grupo classificado como eutéria. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso exercício para a gente poder finalizar a nossa aula. Então, vamos lá? Analise a paródia a seguir. Mamífero, enfim, eu vou estudar, baby. A classe tem, sim, glândulas para mamar, pelos e endotermia. Eutéria que vai, placenta, placenta. Metatérios são mamíferos marsupiais. E vai botar. Prototérios primitivos é que vão botar para voar, para voar. Os morcegos são mamíferos voadores, sim. Então, eu já vi essa música em algum lugar, acho que não faz muito tempo também. Vocês lembram disso? E baseando-se nessa música, a gente vai preencher a seguinte tabela. Acompanhem lá comigo. Então, eu tenho aqui na tabela características dos mamíferos, grupo eutéria, metatéria e prototéria. E o que você vai fazer, caro estudante? Registre e preencha em seu caderno a tabela acima de acordo com a paródia analisada anteriormente. Um tempo para vocês refletirem e preencherem a tabela.
Então, galerinha, conseguiram preencher a nossa tabela? Vamos lá, então? Quais são as características dos mamíferos presentes na paródia? Lembrando que é importante ressaltar esse aspecto aí, tá? Então, eles vão apresentar pelos, glândulas mamárias e endotermia, tá? Ou seja, controle de temperatura pelo próprio metabolismo. Grupo eutéria, como que eu vou classificar os eutérios? Como mamíferos placentários, apresentam placenta. E nós temos os metatérios, que vão ser, segundo a música, mamíferos marsupiais, que vão apresentar aquela bolsa como canguru e gambá. E também nós temos os prototérios, que são mamíferos ovíparos. Notem, pessoal, que na hora da gente preencher aqui, eu coloquei as mesmas cores que está presente na letra da música que a gente cantou hoje. Isso porque ajuda muito a lembrar essa adequação de cores. Facilita para o nosso cérebro compreender e recordar as informações. Tudo bem? Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? A importância da endotermia para controle de temperatura e alta taxa metabólica dos mamíferos e aves, as características de aves e de mamíferos e a classificação de mamíferos e aves. Tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem, todos estejam saudáveis. Um abraço no coração de vocês, um beijão e tchau, tchau!